Aleluia! Ainda em pé, vamos receber a palavra do Senhor desta noite. Quantos querem ouvir Deus falar através da sua palavra, digam aleluia. Vamos receber uma vez mais pastor Donifan. Levante uma de suas mãos, diga: pastor Donifan, Deus seja com o irmão, Deus seja conosco. Obrigado, pastor Marcos. A paz do Senhor, igreja. Que bom que estamos todos para adorar, exaltar, engrandecer, honrar o Senhor na beleza da sua santidade. Quantos têm Bíblia? Saúdo a todos vocês e aqui, em particular, os meus colegas pastores. É uma honra tê-los aqui e ser o privilegiado em ministrar a palavra. Espero que consiga alcançar as necessidades e também um anseio. Deus abençoe todos vocês, em nome de Jesus. Obrigado. Isso aqui eu apanharia depois. Queridos, vamos ler segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Eu confesso para vocês que hoje é um dia difícil para eu pregar. Hoje eu fiquei cocheando entre vários pensamentos e não saía nada. Já estava entrando em desespero, viu, pastor? Estava batendo na pedra para ver se a água saía, mas parecia que não acontecia nada. E eu vim para cá cocheando entre esses pensamentos aqui na minha cabeça, dizendo: Espírito Santo, eu preciso da tua ajuda. Preciso do teu socorro. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Nós vamos ler 10 versículos. Quantos amam a palavra de Deus? Amém. Quantos desejam ler a palavra? Amém. Então, por favor, me acompanhe. É verdade que não convém gloriar-me, mas passaria as visões e as revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que, há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. De uma assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque, se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas deixo isso para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. E, para que não me exaltasse, redobre a sua atenção nesse texto, e para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se ausentasse, desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou Espírito Santo. Nós suplicamos a tua direção, suplicamos que tu abra os nossos olhos espirituais. Tu fizeste isso, Senhor, quando o profeta pediu para que tu abrisse os olhos do moço. E quando o Senhor abriu, ele viu carros de Israel e seus cavaleiros, gritou o moço. Nós precisamos, mais uma vez, da tua intervenção. Nós estamos confiados em ti, na tua graça, no teu mover, na tua direção, na tua unção, no teu querer. Edifica, exorta e consola. Alimenta-nos esta noite, mais uma vez te suplicamos.
tão somente para a glória do nome de Jesus. E todos dizem, por favor, se assente. Eu confesso, irmãos, que é um texto difícil, é um texto que se cogita muitas coisas acerca desse texto. Se fala sobre espinho na carne de Paulo. Qual é o espinho na carne de Paulo? As pessoas perguntam. Eu estava lendo e tem pelo menos 8 possibilidades que as pessoas falam, irmão. E as pessoas, os estudiosos, os biblistas, eles argumentam dizendo, alguns dizem que Paulo teve um problema de cegueira, porque lá em Gálatas ele escreveu dizendo, vede quão grandes letras vos escrevi. Também disse, se possível for, eu sei que vocês me dariam tirariam os próprios olhos e me dariam. Então, alguns pensam que ele tinha um problema de cegueira. Alguns dizem que Paulo tinha um problema de epilepsia. Outros dizem que Paulo sofria de febre e malária. Uns dizem que, e aqui eu penso, Doni Fã, entendo e penso, que a que mais se aproxima, porque o texto aqui diz, foi um mensageiro de Satanás. Doença não é mensageiro. Uma enfermidade não é um mensageiro. Então, tem que ser uma personificação, uma personalidade, alguma coisa que é personificado. O mensageiro é um angelos. Mensageiro, a palavra mensageiro quer dizer um anjo, mensageiro. No hebraico é um malak, que são mensageiros. E mensageiro pode ser espiritual como pode ser terreno. Por exemplo, lá em Apocalipse, foi escrito as cartas para os anjos, 7 anjos, ou seja, das igrejas, ou seja, os pastores, os líderes. Então, quando nós olhamos para esse texto, é um texto que devemos descalçar, tirar os nossos calçados e entender que isso aqui é Terra Santa. Nós temos que tirar os nossos calçados e entender que o que Paulo experimentou, pouquíssimas pessoas experimentaram. Veja, querido, Paulo começa dizendo que ele conhece um homem. Em verdade, que não convém gloriar-me, mas passaria as visões e revelações do Senhor. E ele começa dizendo, conheço um homem em Cristo. Quando você olha para a Bíblia, você encontra Daniel. Daniel, que teve as visões das coisas que aconteceriam. Quando você olha para Ezequiel, que é a próxima revista da Escola Bíblica Dominical, o próximo 4º trimestre da CPAD, será estudado sobre o futuro, baseado no livro de Ezequiel, são coisas tremendas, visões tremendas. Quando você olha para Isaías, as visões de Isaías, inclusive no capítulo 6, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. E as abas das suas vestes, ou seja, o seu séquito enchia o templo, né? E dizia, ele vê ali aquela glória e diz, e os serafins voando dizia uns para os outros, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Claro que uma vez eu citei aqui, mostrei que ali é uma representação da Trindade. Não sei se você se lembra, mas eu mostrei ali que em Isaías 6 é um texto que se mostra a Trindade. Primeiro, naquele texto da visão de Isaías, Isaías vê Javé. Pastor Rodrigo, santinho. Ele vê Javé, ele vê o Eterno, aquele que está no trono. Quando você vai para João 12:41, João está dizendo que aquele é Jesus. O texto mostra que é Jesus. Mas quando você vai para Atos dos Apóstolos, capítulo 27, você descobre que ali é o Espírito Santo. 27 não, no último capítulo, 28.
Então, ali diz que é o Espírito Santo. Então, veja como visões são coisas subliminares. Olha a visão que Moisés teve, quando Moisés ele está com as ovelhas do seu sogro, ele vai em direção na terra de Midian, ele vai cada vez mais longe de casa, procurando pasto, e aparece um anjo, ele vai atrás do anjo, daqui a pouco ele vê uma sarça queimando. Que visão tremenda ele viu, ele teve. No Novo Testamento, pouquíssimas pessoas tiveram visões desse. Depois dele, só teve João. João que estava aprisionado na ilha de Patmos. Agora, que coisa interessante. Porque ele começa dizendo exatamente sobre isso. Em verdade, não convém gloriar-me. Então, tudo que ele vai desenvolver a partir daqui, ele vai desenvolver a partir dessas visões e revelações que ele teve, e ele vai dizer por que teve essas visões e revelações. E por que também ele sofreu tanto. Porque no capítulo 10, 11, até o capítulo 12, Paulo ele está defendendo o seu ministério. Por que ele está defendendo o seu ministério? Porque as pessoas diziam que ele era um impostor. Um pastor que é chamado de impostor. Um pastor, um líder, um apóstolo, um missionário, que, diante de alguns grupos, ele não tinha valia alguma, ele não era valorizado, ele era desprezível, desprezado, ele era alguém que as pessoas estavam perseguindo ele, porque o perseguidor se tornou perseguido. E veja, os sofrimentos não vieram por qualquer razão ou de maneira aleatória. Os sofrimentos vieram na vida de Paulo, porque quando Jesus se revelou para ele, inclusive Ananias, ele disse, primeiro diz para Paulo, duro é para ti recalcitrar contra os meus aguilhões. Mas quando ele fala para Ananias, ele diz, eu vou mostrar como ele vai sofrer pela minha causa. Então, Paulo, ele já sabia que ele sofreria pela causa do mestre. Quando nós olhamos para Atos capítulo 21, quando ele está na casa de Filipe, o evangelista, e as 4 filhas que profetizavam, chega o profeta Ágabo que estava lá no capítulo 11 de Atos, e quando chega no capítulo 21, então ali nós temos um profeta itinerante, diferente das filhas de Filipe, que elas profetizavam de forma extemporânea, eram usados com os dons do Espírito na área de profecia. E quando nós observamos para aquele momento, Ágabo pega a cinta de Paulo, enrola Paulo e diz, assim farão com o homem a quem pertence esta cinta. E Paulo diz, espera aí, o que é que vocês estão querendo fazer comigo? Me constrangendo desse jeito. Ou você não sabe que desde o princípio o Senhor me alertou que viria sobre mim exatamente sofrimento, perseguições. Eu já fui alertado pelo Senhor lá atrás. Eu já fui alertado pelo Senhor acerca do que eu sofreria. Que eu entendo e eu reconheço que eu era perseguidor da igreja. E quem sabe, irmãos, Paulo sofria todos os dias. Porque um dia ele perseguiu Cristo através da igreja. Agora, preste atenção aqui, eu já vou desenvolver aqui, porque o que ele está falando aqui, irmãos, envolve batalha espiritual. Quantos entenderam isso aqui? No texto. Quantos entenderam isso no texto? Porque a partir do momento que Paulo tem um mensageiro de Satanás para o esbofetear, e o esbofetear aqui é como aquele calado do navio que está ali parado e vem a onda e bate na lateral, nele. É a água forte da onda batendo com força constantemente contra o navio. Assim também era esse perseguidor de Paulo, esse mensageiro. Ele foi colocado ali por permissão de Deus. Não diz que foi Deus que mandou, mas ele permitiu para que ele sofresse algumas consequências, alguns sofrimentos, para que nesse sofrimento ele pudesse trazer algumas lições que servisse para ele e também servisse para nós hoje.
Por que é que Deus não entra em detalhes sobre esse assunto? Por que é que Paulo ele não esclareceu sobre o que era esse sofrimento e esse espinho na carne dele? Porque ele não esclareceu através de carta dizendo que mensageiro era esse? Nós podemos concluir, eu pelo menos, que eram os perseguidores de Paulo. Onde Paulo estava, existia um grupo de judaizantes que eram contrários a Paulo, que tinham ódio de Paulo e a perseguir o ministério de Paulo. E onde Paulo estava, eles iam lá e agrediam Paulo em algum momento da vida do ministério paulino. Eu não posso afirmar com todas as letras, assim como nenhum teólogo vai afirmar o que era o espinho na carne de Paulo. Mas era um mensageiro de Satanás. Quem sabe esse mensageiro de Satanás não seja exatamente o que alguém aqui esteja sendo perseguido em alguma área da vida e sofrendo batalhas espirituais, sofrendo guerras espirituais, sofrendo tribulações na carne, sendo machucado por causa, no caso de Paulo, foi revelações. Pela excelência, pastor Jório, pela excelência das revelações e visões que Paulo teve, ele poderia ficar soberbado com isso. E é o que ele vai tratar aqui. Deus não quis revelar detalhes, porque ele queria, talvez, que as lições que Paulo aprendeu pudessem servir para mim, pudessem servir para você. Talvez, eu vou entrar aqui, vamos fazer aplicações já, né? Imagina só, pessoa é criança, adolescente, mimado, que se torna um rebelde, daqui a pouco o pai diz, meu filho, não vá por aí, por esse caminho, meu filho, não faça isso, meu filho, não ande com pessoas assim, e a pessoa, eu faço, eu vou, eu sou dono do meu nariz, e depois ele vai e quebra a cara, e daquela situação o deixa prostrado em uma situação de sofrimento, e ele se converte e passa a sofrer por causa daquilo. Ou quem sabe, a pessoa diz assim, minha filha, eu estou falando de coisas que eu sei, que eu conheço, de perto. Como aconteceu comigo em 2012. Indo para um culto de batalha. E eu disse para a minha filha, ela querendo ir por um caminho, tentando travar, botando cercas. Eu estava botando cercas, pensando, e ela entendia que era sofrimento. E eu disse, minha filha, você não está vendo que esse caminho é caminho de morte? Você não está vendo que esse caminho vai te levar a um lugar de sofrimento? Você vai quebrar a cara com isso. Pai, me deixe quebrar a cara. Eu quero ter as minhas experiências. Eu já sou de maior. Eu preciso que você respeite a minha decisão. Eu fiquei muito chateado, minha esposa que me segurou nesse dia. Mas eu fui para o culto de batalha lá na congregação Monte Carmelo, pastor Marcos. Poucos cultos de batalha que eu participei, que foi tão tremenda a manifestação de Deus, foi naquele momento. Eu saí revoltado, com tanta ira de casa pelo que minha filha me estava dizendo, olhando na minha cara e gritando assim comigo, que eu pensei, eu vou virar a cara dela assim, como é que ela ousa falar com o pai dela desse jeito? E eu fiquei angustiado, mas eu me tenho com raiva, e fui para a congregação, pastor Eliseu, com raiva. Agoniado com isso, minha esposa, calma, calma. E quando eu cheguei lá, comecei a falar com Deus, mas meu coração estava aquele impaciente, estava com ódio. Meu Deus, como é que está acontecendo isso na minha vida, na minha casa? E aí, irmãos, eu dobrei o joelho, comecei a orar. E daqui a pouco começamos a orar pelas pessoas. Começou gente cair endemoniada para um lado, gente cair endemoniada para o outro. Gente chorando na frente. Poucos cultos de batalha que eu participei foi tão tremendo como aquele. Agora, também entendo que toda pessoa que quer viver piamente em Cristo padecerão perseguições. Toda pessoa que quer se dedicar a Jesus,
ela vai necessariamente, ela vai sofrer, vai passar perseguições. Foi Jesus que disse isso lá em Mateus capítulo 5. Jesus citou isso. Então, quando nós queremos ser fiéis a Jesus, nós temos oposição do maligno. Quando você quer ser fiel a Jesus, o diabo vai levantar mensageiros dele, o diabo vai levantar patrão, o diabo vai levantar irmão, o diabo vai levantar filho, o diabo vai levantar mulheres, o diabo vai levantar rapazes, o diabo vai levantar pessoas para combater na sua vida, na sua fé. Por quê? Porque você está batalhando pela fé que você recebeu, a fé que foi dada, a fé que o Senhor Jesus entregou aos santos, a fé, ela que nos sustenta, a fé que nos faz capazes de vencer o maligno, a fé que diz, você está em Cristo e é nova criatura, aceite essa proposta, e quando você aceita a proposta, então vem a ousadia de Deus, através da fé na sua vida. Quando Paulo está passando por isso, e aqui eu vou elencar alguns pontos, se vocês me permitem. Veja. Então, por que Deus permitiu? Eu fiz a pergunta, por que Deus permitiu o espinho na carne de Paulo? Eu escrevi aqui algumas coisas e vou mostrar o texto bíblico para você. Olha o versículo 6. Está com a sua Bíblia aberta? Mantenha aberta aí. Olha o versículo 6. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas deixo isto para que ninguém cuide de mim mais do que vê em mim, que em mim vê ou de mim ouve. Então ele está falando aqui de se quiser gloriar-me. E o primeiro versículo que nós encontramos aqui é em verdade vos digo, convém, não, em verdade que não convém gloriar-me. O que é que ele está dizendo? Que as visões que ele teve era motivo de alguém se gloriar, ter alguma jactância e se sentir especial. Você já viu aquela pessoa que prega e é elogiada, prega bem, articula bem as palavras, consegue tirar como eu vi aqui um pastor, há muitos anos atrás, na década de 80, ele chegou aqui ensinando sobre Atos dos Apóstolos, ele leu assim, estávamos estudando toda segunda-feira, depois passou para terça-feira, ele lendo lá Atos dos Apóstolos, ele disse, fiz o primeiro. Pastor Santinho estava aí nessa época, pastor Santinho? Fiz o primeiro, e pregou 60 minutos somente sobre isso, fiz o primeiro. Chegou na outra terça-feira, fiz o primeiro tratado, falou 1 hora sobre tratado. Ó Teófilo, ele falou 1 hora sobre Teófilo. Eu já estava dizendo, toda vez que vi, eu quero ver o que é que esse homem vai dizer agora. Porque ele trazia detalhes no texto que ninguém via. Quando você vê uma menina pequena cantando, ou um garoto, uma garota pregando a palavra, ela vai crescendo, ela começa a se desenvolver, e daqui a pouco é chamado de cantora mirim, daqui a pouco é chamado de pastorzinho, daqui a pouco essa criança que deveria estar aprendendo, já estão colocando em cima do púlpito, querendo administrar doutrina para a igreja. É sal fora de saleiro. Não tem a maturidade, não tem a experiência. E nós estamos vendo isso no século XXI, na igreja do Brasil. Nós estamos valorizando muito quem deveria estar no banco aprendendo. Nós estamos valorizando muito pessoas que deveriam estar sentadas na esteirinha, assim como fez Paulo aos pés de Gamaliel. E nós estamos colocando nos púlpitos, dando status, dando relevância, e a pessoa não tem maturidade. E quando chega a uma idade um pouquinho maior, e a pessoa começa a se vangloriar, começa a ficar se sentindo igual a última cocada. É isso que nós temos visto, irmãos. Graças a Deus que aqui na DIG tem palavra, tem ensino, tem mestres, tem pessoas que estão orientando.
Fico feliz quando eu vejo o pastor Marcos chamando os irmãos. Meu filho, você já leu a Bíblia toda? Você já fez o curso de teologia? Isso é bom. Lá nas congregações que eu passei, eu sempre digo, você já fez algum curso de teologia? Não. Você já... Pastor, o que é que eu faço? Você vai para o Ibadig. Você vai estudar, eu quero você estudando, eu quero você aprendendo. Agora, porque a minha vida desde crente, dos 20 anos de idade, quando me converti, que eu faço isso. Eu compro o livro, eu procuro ler, eu procuro me aprimorar. Cada revista da escola dominical que sai, eu vejo lá os assuntos, já vou, passo na livraria, começo comprando o que, mesmo sem dinheiro, é pré-datado. Mas eu trago material para dentro da minha casa. Por quê? Porque eu preciso de respostas. Resposta primeiro para mim e resposta para os outros. Mas isso não pode me dar o direito de me vangloriar, de me exaltar, porque Deus colocou em mim esse sentimento, esse desejo. Eu tenho que tirar a sandalinha dos pés. Eu preciso, meu irmão, colocar o sapatinho da humildade. Eu preciso entender, e você precisa entender, que nós em Cristo Jesus, nós temos o maior exemplo de humildade. Então eu não posso me gloriar por uma coisa que é dever da igreja, aprender. E ele mesmo colocou uns para apóstolo, profeta, evangelista, pastor, mestre, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Se eu estou aqui hoje, se esses pastores estão aqui, é porque eles estão nessas 4, 5 classes do ministério de Cristo para a sua igreja. A igreja precisa de apóstolos, a igreja precisa de profetas, a igreja precisa de evangelistas, a igreja precisa de pastores, a igreja precisa de mestres, porque quando falta um desses dons na igreja, a igreja é capenga. Os crentes não têm unidade, porque o texto está dizendo que é querendo que a igreja se aperfeiçoe. Ele mesmo deu uns para apóstolo, profeta, evangelista, pastor, mestre, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, até que todos cheguemos à estatura completa de Cristo, a varão perfeito, à medida da fé. Então nós não chegamos nesse nível ainda. Então esses 5 dons de Cristo têm que estar na igreja. E eu não estou falando de status, eu não estou falando de título dado por denominações. Eu estou falando de pessoas que o Espírito Santo colocou nele uma unção para uma dessas áreas. E ele tem prazer em servir a igreja numa dessas áreas. É isso que faz a diferença na igreja. A igreja não fica vacilando por vento de doutrina. A igreja não fica por qualquer vento de doutrina vacilante, mas ela continua firme na fé. Ela é ensinada, ela aprende, ela se alimenta, ela adora, ela exalta e permanece humilde. No dia que o conhecimento me subir a cabeça, está na hora de eu parar. E às vezes o Espírito Santo faz isso. Quando começa a passar, eu estudei um assunto, acho que isso é um pouquinho, aí o Espírito Santo me coloca uma pessoa que sabe 10 vezes mais que eu. Aí eu, meu Deus, eu não sei nada. Eu tenho que estudar mais, mas não para me gloriar, mas para me gloriar em Jesus. Porque Paulo disse, se alguém se glorie-se no Senhor. Isso aconteceu 14 anos antes do que ele estava escrevendo aqui. Quando ele escreveu, não foi a primeira revelação, porque a primeira revelação foi quando ele se converteu. Ficou cego, ficou 3 dias jejuando, então não foi na conversão, foi bem lá para frente. E 14 anos antes dele estar escrevendo isso aqui. Então Paulo teve muitas revelações. E essa daqui foi uma revelação especial que chamou a atenção dele. Você já viu que tem pessoas que têm alguns mistérios com Deus? Tem algumas experiências com Deus? E ele guarda, e quando ele tira da cartola,
em momentos de crise, em momentos de dificuldade no ministério, em momentos de dificuldade na vida cristã. Ele diz, ele precisa edificar alguém, o Espírito Santo precisa dele para edificar alguém, e de repente a pessoa está só passando luta, não sabe por que está passando aquilo, e aí o Espírito Santo bota Paulo no caminho, escreve lá naquele pergaminho e diz, olha, vou contar para vocês o que aconteceu comigo. E conta a experiência. Mas quando a pessoa está começando a achar, meu Deus, que coisa tremenda, aí ele diz, olha, não convém me gloriar, mas eu vou passar as revelações e as visões do Senhor. Mas tem uma coisa, eu vi coisas, isso aqui é a ponta do iceberg, porque eu vi coisas que ao homem não é lícito falar. Ele está dizendo, tem mais coisa lá embaixo que eu não ouso falar para você, que não é lícito falar para você, você não entenderia. Tem coisas que Deus tem para os seus, que Ele nunca revela a qualquer um. Dizem que nos povos antigos, quando o rei queria, quando o imperador, um rei queria trazer uma reprimenda em alguém, ou botar ele no lugar, dizia, venha passear no jardim comigo, venha conversar aqui comigo. E ele baixava a cabeça, o rei na frente, e ele cabeça abaixo, passeando com o rei meditando, cabeça erguida, vestes bonitas, limpas, e ele caminhado, e o servo que está sendo colocado no lugar, na lateral, 2, 3, 4 passos atrás, caminhando, e aquele moço, aquele homem, de cabeça curvada, e ele está se sentindo de duas formas. Ele está se sentindo humilhado, porque o rei está dizendo, você precisa se colocar no seu lugar. Segunda coisa, ele se sente orgulhoso, porque o rei chamou para estar perto dele. Percebe as duas coisas? Irmãos, quem anda com Deus tem que ter esses dois sentimentos. Quem anda com Deus, quando Deus me chama para perto dele, é porque Deus, ele quer se relacionar, porque Deus é um ser relacional. Ele quer que eu me relacione com ele, mas Deus quer também que eu saiba o meu lugar. Eu não posso me exaltar, me gloriar por causa da intimidade que eu tenho com Deus. Eu não posso me gloriar porque Deus está me dando visões. Eu não posso me gloriar porque Deus está dando revelação. Eu não posso me gloriar porque Deus está me permitindo abrir a boca e falar a palavra às terças-feiras aqui. Eu não posso me gloriar, eu tenho que manter minha porção diária da humildade, porque Paulo entendeu que as visões que ele teve, ele precisou sofrer na carne, um espinho na carne, para poder não se gloriar. Algumas pessoas sofre ataque de Satanás, porque começa a se gloriar em alguma área da vida. Já viu aquela pessoa que está com muito dinheiro? E aí, o diabo vai lá, a pessoa faz alguma coisa e Deus permite que o diabo vá lá e coloque uma enfermidade naquela pessoa. E o dinheiro não pode comprar. E o dinheiro não pode pagar. Você percebe que há alguns paradoxos na vida que nós precisamos enfrentar? Então, o primeiro caso é para que Paulo sofreu aquele espinho na carne, foi por causa das visões, das revelações, e para que não se gloriasse nisso, Deus permitiu um espinho na carne de Paulo. Segunda razão, versículo 7. Tem Bíblia aí? Olha o que diz, versículo 7. E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Se é para não se exaltar, Roberto, pastor Roberto, o que é que Deus está querendo dele? Humildade. Deus está dizendo, Paulo, eu quero você humilde.
Paulo, eu não quero você soberbo. Eu quero você humilde. Primeiro, não se glorie por causa das visões. Segundo, eu quero você humilde. Não pense que porque você aprendeu aos pés de Gamaliel, você é superior a quem não teve a oportunidade de estudar. Não pense você que tem um anel de doutorado no dedo, que você é melhor do que alguém que mora numa comunidade que não sabe nem falar o ABC direito, que não sabe nem ler nem escrever. Não pensemos nós porque temos um carro chique importado na nossa garagem 234, que somos melhores de alguém que não tem nenhuma bicicleta para pedalar. Não pensemos nós, porque se temos uma casa bonita, uma casa que foi comprada de 1 milhão, 2, 3 milhões de reais, que nós somos melhores do que alguém que não consegue comprar nem a comida diária. Diante de Deus, nós somos seres humanos. A Bíblia diz que Deus conhece a nossa estrutura e se lembra que nós somos pó. Eu e você somos pó. Eu e você somos pó. Eu e você somos pó. Agora tem uma diferença. Nós somos pó, que dentro temos um tesouro em vasos de barro, para que a excelência seja de Cristo e não de nós mesmos. Como disse Paulo na sua segunda carta, no capítulo 4, no versículo 4 ao versículo 6. Então nós precisamos entender que nós somos pó. Deus um dia se curvou na terra. Um dia Deus se curvou, juntou pó. E ali ele deu liga naquele pó e levantou ali, formou vamos dizer assim, uma imagem. E aquela imagem ele soprou o espírito das vidas. E quando soprou ali dentro, o homem passou a respirar. Inclusive, quando nós morremos, nós voltamos para o pó. Então, mantenhamos-nos na posição de humildade. Mantenhamos-nos numa posição de sensibilidade, de empatia com o outro que precisa de um olhar de misericórdia e não de arrogância. Porque nós estamos numa batalha espiritual. E Satanás, ele se aproveita exatamente das nossas fraquezas. E todos nós aqui temos telhado de vidro. Ninguém aqui é melhor do que ninguém. Terceiro ponto. Versículo 8. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. 3 vezes Paulo orou. Jesus lá no Getsemane, ele também ora quanto tempo? Quantas vezes? 3. Aqui nós vemos Paulo orando 3 vezes como Jesus orou. E ele entendeu que se Jesus, o mestre, orou 3 vezes ao Pai, ele, o Filho de Deus, orou 3 vezes para que o cálice passasse e não passou, então Paulo está dizendo, se o mestre orou 3 vezes e não deu certo, eu que sou pó e cinza, eu sou discípulo dele, eu tenho que seguir os passos dele. Então, eu aprendo aqui que ele recebeu para que ele não se exaltasse na oração. Se Paulo tivesse recebido a resposta de Deus, ele estaria se achando cara. Eu sou bom demais. Quando eu oro, Deus responde. Quando eu coloco a mão, Jesus cura. Ainda diz que é Jesus, né? Graças a Deus. Quando eu repreendo o espírito imundo, eu sou poderoso. Meu irmão, é botar a mão e cai. A pessoa começa a se exaltar, a se achar que ele pode, por causa das respostas de Deus, ele acha que ele é muito importante. 4, versículo 9. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. O que é que eu aprendo aqui? Que Deus permitiu o Espírito, ou seja, o espinho na carne de Paulo, para a autossuficiência da graça de Deus, para que ele dependesse da graça. Sabe o que me mantém de pé? A graça. Sabe por que você veio animado para a igreja hoje? A graça. Sabe por que você veio hoje desanimado, mas veio por causa da? Sabe por que eu não fraquejo na fé?
Por causa da... Sabe por que estamos vivos, respirando hoje? Por causa da... Sabe por que nós estamos aqui, oramos, Deus responde? Por causa da... E graça quer dizer o quê? Favor imerecido. Eu não mereço viver, mas Deus apontou o cetro de misericórdia para mim e para você. Eu não merecia estar aqui, assentado no meio dos príncipes do povo. Mas tem uma coisa, Deus olhou e disse, Lucas, vem para cá. Vem para cá, vem para cá, vem para cá. Vem para cá, meu irmão. Vem cá, Adamus, eu quero você. Vem para cá, pastor. Vem para cá, em nome de Jesus. Meu irmão, entenda. A graça é que nos sustém. A graça é que vitaliza. A graça é que capacita. A graça, nós somos salvos pela fé. Pela graça, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, a salvação é dom de Deus. Se você está hoje aqui, é por causa da graça, do que Deus fez lá na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário, Jesus se tornou maldição por mim e por você. É a graça de Deus. E aqui, queridos, o que a graça, Paulo recebeu a promessa e a realidade da graça que tudo pode. A graça, ela é poderosa para nos sustentar. A graça faz tudo na nossa vida. Então, veja, era suficiente para o cansaço físico paulino. Paulo caminhava, irmãos. Já imaginou Paulo fazer caminhadas longuíssimas, viajar de uma cidade a outra, de uma cidade a outra, de uma cidade a outra, e incansavelmente, ele ia de navio para tudo quanto é canto. Quando não estava a pé, ele estava de navio, e nunca parava. Só quem conseguiu parar foi a condenação. Ele passou 2 anos preso, soltaram ele, voltou de novo, vamos confirmar as igrejas, volta de novo, começa lá, e tiveram que cortar a cabeça dele, porque senão a graça estava sustentando. A graça era suficiente para a dor física. A graça, ela é suficiente para suportar as oposições. A graça, ela fazia Paulo capaz, como demonstra todas as suas cartas, de enfrentar a calúnia. Só a graça, meu irmão, é que faz com que você suporte as calúnias, as adversidades. A graça é uma unção de Deus para que eu e você saibamos viver nesse mundo de forma a usufruir da misericórdia de Deus. Pastor, eu encerro aqui. Eu estava lendo o livro aquele livro do... Esqueci agora o nome do autor, que é muito conhecido. Ele escrevendo sobre graça, ele disse que no Oriente Médio é normal pegar azeite, se usa muito azeite nas ovelhas. E ele foi ver por quê. É colocado americano. Azeite nos olhos, nos ouvidos, na boca, e passa também na cabeça das ovelhas. E ele descobriu que na época do calor, é normal que as moscas comecem a aumentar. E as moscas, quando começam a aumentar, entra pelo ouvido, pela boca, e se não tiver azeite, as ovelhas enlouquecem. Aquele azeite colocado na cabeça das ovelhas. Você precisa de azeite na sua cabeça, na sua vida. Porque a graça de Deus te faz suportar as calúnias, os falatórios, os zum, as mosquinhas voando, os mensageiros de Satanás, voz de serpente querendo nos enlouquecer na vida cristã. Mas nós precisamos do azeite do Espírito Santo. A segunda coisa que ele passa é porque na época de acasalamento, os machos começam a disputar pelas fêmeas. Você já viu uma briga de carneiro? Na sua terra também tem isso, né? Carneiro vai afastando. Pá! Cabeça com cabeça.
Agora imagina só, disputa por espaço, disputa por território, disputa por posição. Se não tiver azeite, vai bater seco e vai rachar e vai matar. Isso fala do ministério, né, pastor? Às vezes, quando as ovelhas estão sendo disputadas, começam as degladiações. Se não tiver azeite, vai matar seu ministério. Terceira coisa. Terceira razão é que depois dos embates, depois das lutas, os carneiros ficam feridos e o pastor vai lá e passa azeite nas feridas. E o azeite tem um poder cicatrizador. O azeite, a graça, se há manifestado Salvador a todos os homens. Nós estamos aqui hoje por causa da graça de Deus. Paulo entendeu o significado da graça. Paulo entendeu a importância de ter a graça, o azeite derramado na cabeça dos santos, dos salvos. O Espírito Santo é que está agindo dentro de nós e nos fazendo cada vez mais dependente da graça. Da graça. Com a graça eu sou salvo. Sem a graça eu estou perdido. Com a graça eu estou caminhando ousadamente para o céu. Sem a graça eu estou caminhando, afundando para o inferno. Mas tem uma coisa, Deus tem azeite para mim e para você. Esteja de pé em nome de Jesus. Aleluia. Há alguém nesta noite que deseja recorrer à graça de Deus, o favor que você não merece? Ah, pastor, eu saí da igreja porque eu me decepcionei. Ah, pastor, eu saí da igreja porque nessa igreja não tem amor. Está faltando azeite na sua vida. Está faltando azeite, está faltando a manifestação da graça. Ah, pastor, eu não aguentei as lutas, pastor. Está faltando azeite na sua vida. Ah, pastor, é porque, pastor, eu fui para o mundão, eu me desviei, eu perdi, pastor. O azeite na minha cabeça, não tem problema. O Senhor, o pastor, o bispo e pastor das nossas almas está aqui esta noite para te receber, para te abraçar e para colocar o azeite mais uma vez sobre a tua vida. Onde está a primeira pessoa que deseja se relacionar com Deus, perdão de pecados, aceitar a Jesus ou se reconciliar com Jesus? Alguém? Sai do seu lugar. Não tendo,